Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a participação da professora Marisa Araújo e do professor Bruno Galvão. Vamos às questões agora. Vamos voltar às questões. 8º ano. Lâmpadas podem gastar mais energia que uma geladeira? Bom, a geladeira está inclusa aí num dos eletrodomésticos, né? Aparelhos elétricos que consomem mais energia em casa. Um dos motivos, né, o principal motivo da geladeira consumir muita energia é porque ela fica ligada continuamente, é 24 horas por dia. Então não tem isso, eu não desligo a geladeira, eu vou dormir, a geladeira está ligada e aí vai. Então a geladeira realmente consome muita energia. Agora, é possível consumir mais energia com lâmpadas? Se você estiver utilizando lâmpadas incandescentes, né, que são aquelas lâmpadas mais antigas, né, que tem o formato de uma gota, vamos pensar assim, de 100 watts de potência, por exemplo, e você tiver muitas lâmpadas, se tiver uma casa grande, tiver muitas lâmpadas e você deixar acesa por muito tempo, pode consumir mais energia que a geladeira, sim. Dependendo da quantidade de lâmpadas, você pode consumir mais energia até do que o chuveiro, porque o chuveiro você entra lá e toma um banho de 10 minutos. Agora a lâmpada ficar acesa, sei lá, 5, 6 horas, e se forem muitos cômodos, realmente tem o fator potência e o fator tempo, né? Fator potência e fator tempo, né? E aí, um fator que está aí no meio controlando isso é o fator consciência. Adorei. Mas temos tipos de lâmpadas diferentes também, mais econômicas ou não? As lâmpadas de LED são extremamente econômicas porque elas são eficientes. O que é eficiente? Ela transforma quase toda a energia elétrica em luz. A fluorescente vem em segundo lugar. Ela transforma cerca de 70% da energia elétrica em luz. Os outros 30% são perdidos em forma de calor, por isso aquece um pouco. E a lâmpada incandescente, ela tem 5% de eficiência. Ou seja, a maior parte da energia elétrica numa lâmpada incandescente é transformada em calor. Por isso que ela fica tão quente, você não pode pôr a mão naquela lâmpada, é super quente. Então as lâmpadas de fluorescentes têm sido muito usadas hoje, ainda bem. As de LED ainda são melhores. Ótimo. A tecnologia ajudando aí também, né? Sim, aqui a gente está falando lá de meio ambiente, como que o desenvolvimento sustentável, né? E isso é uma prova de desenvolvimento sustentável, né? Uma de alguns do desenvolvimento se mostrando, né? A tecnologia ajudando o meio ambiente. Uma lâmpada de LED, então, é uma tecnologia que está nos ajudando a economizar energia elétrica, porque ela é mais eficiente. E a gente espera que vários outros aparelhos e vários outros... Para utilizar a energia solar e eólica, tem que ter tecnologia junto. Tem que ter tecnologia junto. E essas né? coisas precisam caminhar junto, com equilíbrio, e aí a gente vai, com certeza, ter um futuro muito bacana aí para a raça humana e para as demais espécies. Exatamente. Vamos aí trocar as lâmpadas, então, para todas de LED. Por favor. Vai economizar dinheiro ainda, tá? 6º ano. Como o cérebro percebe a ilusão de ótica do movimento? Bem, é bem discutido, são proposições, não se chegou realmente à conclusão que realmente o que verdadeiramente acontece, tá? Mas eu mostrei diversas ilusões de ótica onde a gente percebeu o movimento. Vocês lembram, né, que o cérebro, a visão, ela trabalha junto com o cérebro, né? A luz entra no olho e vai mandar então ali, né, aquele impulso, né, pelas células ali, os bastonetes e cones, para o nervo óptico que vai para o olho. Então a gente enxerga pelo cérebro também. E na ilusão de ótica você quer confundir o cérebro, tá? Então, geralmente, Bruno, eles repetem padrões, né? Eu até mostrei assim, vários círculos, né? Padrões muito repetitivos de figuras, de desenhos, um jogo aí de cores e de sombra, tá? E isso confunde o cérebro e às vezes o cérebro não consegue focar num ponto único, como repete aquele monte de figuras, ele se confunde um pouco e analisa aquilo como se fosse um movimento. Uma outra explicação que também é discutida é que nós fazemos minúsculos movimentos no globo ocular, que a gente não percebe. E esses movimentos assim rápidos e minúsculos, eles causam aí essa impressão de movimento. Mas ainda é bem discutido, tá ok? Tem um outro detalhe ainda que eu gostaria de complementar, Sim. que é que evolutivamente, né, a nossa evolução, o nosso organismo foi evoluindo para ter foco.
Então eu tenho uma visão focal, onde quando eu olho aqui para frente, eu enxergo com nitidez as pessoas que estão ao meu redor. Você não consegue enxergar o rosto da pessoa direito, pode testar isso em casa aí. Olha para a televisão e tenta enxergar quem está do seu lado, você vai ver meio que embaçado. Ótimo. Que é uma visão usada muito para fuga, né? Você vê um carro chegando, você pula, opa, tá chegando um carro. Visão periférica, né? Visão periférica. E tem essa visão focal que ela é de focar no objeto. Então, quando você tem uma imagem que ela não tem um ponto de você focar, o nosso cérebro ele tem uma necessidade de reconhecer logo aquilo. É uma necessidade evolutiva, porque se você está sendo caçado, você precisa de reconhecer logo o predador. Se você precisa correr atrás de uma presa para se alimentar, você também precisa de reconhecer logo aquele alimento seu. Então o cérebro ele tem essa necessidade de identificar algo e dar um sentido para aquilo. Olha, isso é um papel, isso é uma caneta. Aí quando vem uma imagem embaralhada e ele não consegue definir, ele cria algumas situações. Tem umas figuras que de um jeito parece uma senhora mais velha, de outro jeito parece uma pessoa mais nova, e aquilo ali é isso, é o seu cérebro buscando, né, para ele. Seu cérebro buscando rapidamente uma explicação. Você precisa de uma explicação para você reagir àquilo. Então é uma ideia evolutiva também. Outra coisa interessante, você falou muito bem, Bruno, é que o cérebro ele é bombardeado 24 horas com muita informação, mas ele tenta simplificar. Tá? Então, ele tenta buscar características físicas mais invariáveis. Às vezes, você dá muita variedade de informação, ele tenta pegar o caminho mais simples possível. Tá? Então, isso eu falei na minha aula com vocês, dei alguns exemplos, né? Principalmente quando é questão de noção de distância, de profundidade, ele está sempre tentando buscar algo mais simples para ele te dar aquela informação rápida e objetiva. E a gente confunde o cérebro. E a ilusão de ótica, a função dela é essa. É realmente tentar enganar o cérebro, né? Com essa, para que lado eu vou pensar dessa forma ou dessa? Eu estou vendo uma mulher ou estou vendo uma jovem? E aí vem também, Bruno, a questão da experiência, tá? Nessa questão aí. O cérebro utiliza muito a experiência prévia dele, entendeu? Às vezes você vai ver mais rápido uma idosa, porque você convive talvez com um idoso, por exemplo, e o outro vai ver a pessoa jovem. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa de acordo com a experiência de vida, porque o cérebro é muito plástico. Quanto mais você vivencia e mais experimenta coisas, mais memória ele tem, né? Então, assim, é fantástico, é lindo demais. Incrível. Sem dúvida, é um dos assuntos mais interessantes é pensar no funcionamento do cérebro. Maravilhoso. E vocês falaram sobre muitos aspectos, isso foi muito bom. 7º ano. Como diferenciar calor específico de calor latente? Calor específico? Específico mesmo? Específico. Tá. Porque a gente tem duas divisões mais comuns, são o calor latente e calor sensível, mas o calor específico ele tem a ver o seguinte. Quantidade que você fornece de energia, né? No caso do calor específico, é aquele calor, é a capacidade de um material específico, né? De perder ou ganhar calor. Por exemplo, a água tem um alto calor específico, então ela tem dificuldade de perder ou ganhar calor. Tanto é que quando a gente tira uma carne lá na geladeira congelada, você coloca dentro de uma vasilha de água ali, ó, para ela descongelar mais rápido. Por quê? Porque essa água ela vai demorar a entrar em equilíbrio com essa temperatura gelada lá. Agora, um metal não. Um metal ele tem um baixo calor específico. Então, quando eu falo calor específico, ele tem a ver com cada material. Agora, calor latente. Calor latente, eu vou aproveitar para falar de calor sensível, tá? Calor latente é aquele calor, aquela energia utilizada para fazer uma mudança de estado físico. Uma água em ebulição, quando ela está em ebulição, você está aquecendo ela ali, ela está mudando de estado físico líquido para o gasoso. Então, o calor ali está sendo utilizado para mudar de estado físico. Se você colocar um termômetro lá dentro, a nível do mar, se estiver fervendo essa água, vai estar lá 100 graus centígrados, 100 graus Celsius marcado no termômetro e não vai alterar. Não vai alterar, porque aquela energia está sendo toda utilizada para transformar no estado gasoso. E aí eu entro com o conceito de calor sensível, né? Que é o contrário do latente. O sensível é aquele calor que vai ser utilizado para mudança de temperatura. Quando você acabou de colocar água no fogão lá, liga o fogo e coloca um termômetro lá dentro, aí você vai ver a temperatura dessa água aumentando, antes de entrar em ebulição. Então esse calor está sendo utilizado, né, ele está fornecendo energia ali para aquela água e você vai ver um aumento de temperatura.
Então aí eu aproveitei e falei de calor latente, sensível e do específico. Isso. E agora vamos voltar para o assunto aí do meio ambiente. Professor, 9º ano. Para cuidar do meio ambiente, precisamos acabar com as indústrias? Impossível. É bom que nós já até começamos essa conversa aqui, né, professora Marisa? O que desejamos mesmo é que haja um equilíbrio aí. Não é acabar com a indústria. Se eu tenho uma indústria, nós precisamos da indústria, certo? Eu até comentei aqui, eu falei várias vezes em algumas aulas também, nós já estamos nos aproximando de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Então, imagina produzir alimento para essa quantidade de pessoas. Precisa de indústria, precisa de agricultura, precisa de máquinas, tá? Precisamos, isso é um fato, não dá para negar. Agora, a questão é, essas máquinas utilizam qual tipo de combustível? Combustível fóssil, petróleo. Podemos fazer máquinas eficientes utilizando outros tipos de combustível que sejam de origem de recursos renováveis? Podemos utilizar máquinas que funcionam através de eletricidade obtida pela luz solar, né? Então, a ideia é desenvolver a indústria com as novas tecnologias que utilizam de recursos naturais renováveis. Essa seria uma das ideias mais importantes para que a indústria continue crescendo sem prejudicar o meio ambiente. Porque quando prejudicar o meio ambiente, não adianta a indústria ter capacidade de produzir alimento. Se o meio ambiente não estiver propício a produzir alimento, não se produz alimento. Simples assim. Complementando, né, nós dois estamos aqui nesse bate-volta, vou dar um exemplo que bem contemporâneo, Vale do Rio Doce. Nós assistimos aí a 2 catástrofes ambientais, né, e humanas também, que foi o rompimento de barragens, né, em Mariana e Brumadinho. Eu sou aí da área do Vale do Aço, né, a vida inteira eu ouvi falar no aço, Itabira com ferro, né, o ferro necessário para poder fazer o aço. Gente, vão fechar a Vale do Rio Doce, vão acabar com a mineração. Tá, vai acabar com a mineração? Então você não compre mais celular, não viaje mais de avião, nem de carro, não consuma nada que tiver de ácido inoxidável, vai retirando da sua casa tudo isso. Nós chegamos num ponto que é praticamente impossível, tá? Então, o consumo, o nosso consumo é uma mola propulsora aí. Quanto mais você consome, mais a empresa buscar o recurso, entendeu? Então, assim, não dá para acabar com a indústria, tá? Nós temos que pensar na gestão responsável e sustentável, mas também pensar no nosso consumo, que deve também ser aí freado, tá? Porque isso vai dar impacto lá na indústria e lá no recurso ambiental. E levando em consideração o lado social, se você acaba com a indústria, você acaba com vários empregos. Trabalhos também, isso. Agora, esses materiais eles podem ser substituídos aos poucos, à medida que a indústria se moderniza, gerando empregos com essas novas indústrias. Você pode usar, por exemplo, fibras, né? Hoje em dia a gente tem carro feito de fibras, então aos poucos isso pode ser substituído. A tecnologia vai desenvolver. Sim, é um processo longo, longo. Não temos que ter paciência sim, mas também temos que ser conscientes e cobrar isso à medida do possível. Está sempre cobrando e sempre atrás disso. Muito obrigada, professores, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do PET 7, eu quero lembrar que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando também que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir quando quiser. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.